Olá pessoal, tudo bom? Eu gostaria de passar antes um videozinho, se já puder iniciar a apresentação, ele já inicia com o vídeo. Bom, essa região é o destino Angra Doce, divisa aqui com Paraná, São Paulo. Fizemos essa visita a convite do ilustríssimo prefeito de Carlópolis, Hiroshi, que está aqui hoje presente. E foi a partir dessa visita que nós desenvolvemos o mergulho e também todos os estudos de outros esportes náuticos na região, né? Bom, sou Alessandro Miranda, deixa eu abaixar isso aqui. Eu sou advogado, instrutor de mergulho, capitão amador e velejador, e eu confesso que eu fiquei resistente de colocar o advogado ali, porque eu gostaria de vir como instrutor de mergulho, como velejador, mas em todas as palestras aqui que nós vimos, realmente o advogado é necessário, há uma burocracia enorme para a gente conseguir desenvolver os locais, né, de mergulho, de vela, mesmo que esses locais, mesmo que esses esportes estejam muito ligados à natureza e tenham uma educação ambiental muito maior. Ainda assim, a gente tem toda uma burocracia e eu, como advogado, consigo auxiliar a minha equipe, né, que é da empresa ProDiver, somos ligados aí a uma licenciadora internacional que é a SSI, atuamos desde 2010 aí na região do Paraná e São Paulo, justamente para desenvolver esses esportes náuticos aí, especialmente o mergulho, né? Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre os tipos de mergulho que nós atuamos, né? Aqui eu coloquei o mergulho recreativo e coloquei Paraty, que é no mar, de forma proposital, porque a gente não concorre com o mergulho no mar. A pessoa que está ali no interior, que está em água doce, ela precisa treinar. Ter um ponto de mergulho próximo de casa é muito importante, né? Então, isso daí a gente consegue desenvolver e depois a gente leva o pessoal para viajar, a gente faz curso, porque a gente precisa manter o esportista, o mergulhador interessado ali na atividade, né? Então, a gente vai desenvolvendo esse tipo de trabalho também. Nós atuamos especialmente no mergulho autônomo, que é aquele mergulho com cilindro, né? Mas a gente também faz o mergulho livre, que a gente faz a apneia e tudo mais. E a gente desenvolve esse tipo de trabalho em águas interiores. Além disso, né, além desse trabalho que a gente faz, depois a gente mostra, e eu vou estar mostrando aí nos próximos dias, o mergulho em água doce com um óculos de realidade virtual.
justamente para mostrar como é o mergulho, a visibilidade. O mergulho vende muito o local, né? As suas imagens, mesmo quem não mergulha, essas imagens são espetaculares debaixo d'água, então mesmo quem não mergulha fica interessado no local. Então, a gente desenvolve esse mergulho recreativo. Também desenvolvemos o mergulho comercial, aqui foi uma operação na represa de Jurumirim. Nós retiramos esse caminhão debaixo d'água, que ele tinha caído da ponte, estava a 18 metros de profundidade, além da carga dele. Mas eu coloquei ele especialmente para falar do afundamento deliberado de estruturas. Nesse caso aí, nós retiramos esse caminhão. Mas, muitas vezes, a gente afunda por querer algumas estruturas, porque se a gente mergulha e só tem areia, não há interesse. Há um programa no Brasil, já muito antigo, muitas embarcações, muitas estruturas já foram afundadas, especialmente no litoral, mas em água doce ainda a gente tem muita dificuldade até de explicar isso daí. Aqui no Paraná nós temos o Parque dos Meros, no litoral, que deu muito certo, que o pessoal afundou aí diversas estruturas de concreto justamente para impedir a pesca de arrasto, e isso daí trouxe um monte de vida, né? O peixe ele precisa de alguma estrutura, de alguma, enfim, de algum lugar ali para se esconder, e eles vão se reunindo e ali acaba se tornando um ponto de interesse, né? Não só para os animais, mas daí também para o mergulhador, que tem o que ver, né? E o que contemplar. Então, esse é só um exemplo aí dessas estruturas que a gente consegue afundar e daí realmente causar o interesse na região. Falando aqui um pouquinho do mergulho em água doce, ele é um pouco diferente da água salgada, né? Nós temos aí um pouquinho menos de cor, é verdade, né? Um mergulho diferente, mas a gente consegue bons mergulhos aí em água doce, e não só mergulhos comparados com o mar, né? Assim, a gente tem mergulho drift dive, que é o mergulho de correnteza. A gente tem ali no Rio Paraná uma fenda, que ela se estende por 1.000 metros, e a gente desce 17 metros de profundidade. Tem uma vida tremenda, tem jaú de mais de 100 quilos, tem raia, tem uma infinidade de peixes aí que são muito legais de ver. Depois até tem um vídeo que mostra um pouquinho disso daí. E muito interessante, né? Então, para aquela pessoa que já mergulhou no mar, já fez diversos mergulhos, ele quer algo diferente. E a gente pode oferecer isso. Ali no Rio Paraná a gente mergulha no Rio Paranapanema, ali na região do destino Angra Doce, que é a região ali de Carlópolis, Ribeirão Claro, onde tem a Pedra do Índio, Itaiá, que são nossos parceiros hoje nesses empreendimentos aí, né? Essa é a nossa equipe, usando uma roupa ali um pouco diferente, que é uma roupa seca, né? A gente não se molha essas cinzas aí, justamente por causa do frio e água contaminada. Bom, atuamos também no mergulho de segurança pública e ajudamos geralmente aí a Polícia Federal quando cai algum armamento, quando acontece alguma coisa, mas coloquei esse slide justamente porque os bombeiros também precisam de treinamento. Então, para ter a segurança necessária, a gente também treina todo o entorno ali para conseguir desenvolver o mergulho na região, né? Bom, aqui são as regiões que a gente mais atua, então vocês podem ver que a gente tem ali sede em Umuarama, Maringá, que é onde eu fico, mas atendo também Londrina. Temos ali hoje em Jacarezinho, uma escola, e temos ali Destino Angra Doce, temos Santo Inácio, temos ali em Rosana, e estamos em Porto Rico. Se vocês perceberem, sempre tem a parte de rio, de água doce, mas também nos grandes centros nós também temos centros de mergulho. Por quê? Porque a gente precisa treinar o nosso mergulhador antes de levar para águas abertas. Então, a gente treina em piscina antes, faz teoria, tem toda uma preparação para levar depois essa pessoa para águas abertas, né? É um mergulho até que estava conversando, diferente do Nordeste, né, que lá eles têm muito turista, então tudo bem se o cara não gostar, né? Amanhã tem outro. Então, assim, tem muitos batismos e muita rotatividade. Isso aqui a gente não tem. Então, a gente precisa cuidar do nosso turista para ele sempre voltar, para ele evoluir no esporte, né? Então, a gente tem esse cuidado também de fazer treinamento aí em Umuarama, Maringá, Londrina, e a gente acaba desenvolvendo toda uma rede, porque daí as pessoas desse grande centro
acabam indo conosco para esses lugares aí. A gente faz expedições, né, em todos esses lugares aí de água doce que a gente vem desenvolvendo ainda. Há muitos locais ainda a serem explorados, mas não é muito fácil, né? Bom, como que a gente faz isso, né? A gente inicia a prospecção, não sei se consegue dar play nesse videozinho, muito pela... É um cascudinho abacaxi, ele vive em casal, é um peixe muito legal, só para mostrar ele. Essa prospecção inicia geralmente com o próprio prefeito, que nos procura, ou a parte do pessoal da secretaria, conversam conosco e nos passam as informações iniciais. A partir dessas informações iniciais, do convite, como ocorreu lá na região do destino Angra Doce, a gente vai e inicia a nossa pesquisa, né? A nossa pesquisa tem aí a parte da visita técnica, né? A gente conversa com ribeirinhos. Falando um pouco da minha parte, eu estudo a legislação e cuido da bibliografia do local também, porque, como nós não temos muita cor, nós temos que ter outros interesses em água doce. A região de Angra Doce, por exemplo, a gente descobriu uma ponte submersa, está ali a parte dela está aos 9 metros de profundidade, ela chega aos 12, então é um mergulho relativamente fácil, água boa, visibilidade espetacular, e é uma ponte histórica, né, que foi derrubada na Revolução Tenentista, quando o pessoal aqui lá do Rio Grande do Sul estava subindo aqui para São Paulo, a galera foi lá e derrubou diversas pontes. Uma dessas pontes nós encontramos, ela está nova lá embaixo, e isso causa muito interesse. A gente, de madeira, a gente vai lá e toca, a madeira ainda está conservada. Então, a gente acaba estudando e encontrando esses pontos de interesse. Hoje, conversando com o Paulo, que palestrou mais cedo aqui, ele também falou de outros atrativos, né, que tem. O prefeito lá de Três Fronteiras também, estava conversando com ele, né, falou lá de uma cidade submersa que tem lá na região dele. Tudo isso causa um interesse muito grande na região. Então, a gente inicia com essa pesquisa, não só dos pontos, né, e não só fazendo a visita técnica também, mas a água, a meteorologia, como que é o acesso, qual é o público que a gente pode atingir, porque tem mergulhos de perfis diferentes que a gente pode oferecer, né, e quais são os produtos turísticos regionais, porque não adianta a gente levar a pessoa para mergulhar e depois do mergulho ela não tem nada para fazer. Então, a gente tem que analisar toda essa estrutura, e a gente analisa muito a região. Por isso que a regionalização do turismo, que vem acontecendo agora, é muito importante, né? Porque o ponto turístico começa a ser visto como regional. Então, se aquele ponto de mergulho não tem um hotel perto, a cidade vizinha tem. E daí isso sana aquele problema e a gente consegue levar os nossos turistas. E a pessoa que vai acaba indo em outros atrativos turísticos também e movimentando toda a região. E aqui eu vou citar um exemplo de Ribeirão Claro, que a empreendedora de uma pousada lá que a gente acaba utilizando, que é a Pousada Vitor, veio falar conosco que se não fosse o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na região, ela já teria mandado metade do pessoal embora, porque eles são muito dependentes do agro, palavras dela. Como o agro não está indo muito bem, o turismo caiu, mas agora, como a gente está oferecendo outros produtos, a gente consegue fomentar isso daí, né? Depois de toda essa pesquisa, a gente passa aí para a implantação, a gente começa a levar alguns turistas para finalizar curso, geralmente, ver o que eles acham, pegar a opinião desse pessoal, para depois realmente fazer a operacionalização do local, né? Que é o que aconteceu justamente com a região do destino Angra Doce, que a gente foi lá a convite do ilustríssimo prefeito Hiroshi, pesquisamos, levamos turistas, a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo a região, e hoje a gente montou realmente uma operação física lá, com um instrutor dedicado, e agora a gente vem formando guias turísticos subaquáticos, né? Porque eu vejo assim, o governo muitas vezes incentivando guias de turismo e tendo esse cuidado, mas não lembram que a gente precisa de mão de obra embaixo da água também, a gente precisa de guias para levar esse pessoal. O passeio subaquático é muito parecido com uma trilha mesmo. A gente não sai a esmo, né? A gente sai ali com um planejamento,
né, e a gente executa esse planejamento. Bom, aqui são os casos de sucesso, já venho falando deles. Angra Doce é um caso aí que a gente teve muito sucesso. Essa é uma das pontes que tem lá, é uma ponte suspensa, lindíssima. A gente sai debaixo dela e daí mergulha e encontra essa outra ponte. Então, na verdade, são 3 pontes, todo mundo só vê 2, essa, uma de concreto, e a gente tem a possibilidade de ver a terceira ponte que está embaixo d'água. Santo Inácio, a gente desenvolveu um trabalho muito legal lá também, porque também do lado dessa ponte tem uma outra ponte submersa, mas essa de concreto, muito mais nova, que acabou sendo alagada em função da represa. Aí nós desenvolvemos também, além do mergulho, o projeto Caravelas, que a gente levava o pessoal para velejar. E minha alegria é que os alunos compraram um barco e estão velejando e se instruindo, né? Isso que é o mais importante, que quem acaba indo para a vela acaba tendo essa experiência aí. Bom, Santo Inácio é muito importante esse trabalho porque tem muitos condomínios na beira do rio e o pessoal não tem muito o que fazer. Então, ou a pessoa ali vai dar a volta de barco, ou pescar, ou não tem muito o que fazer. Agora tem o mergulho e tem a vela náutica. E aqui, Encontro das Águas e Biomas, é a região turística lá da minha região, da qual eu sou diretor também. Tem o Porto Rico, Porto São José, lá que eu estava falando, que tem um mergulho de 1.000 metros, né, que a gente desce o rio ali num drift dive, na correnteza, aos 17 metros de profundidade, Vejaú. Ali sim tem uma quantidade de vida enorme. Ali é um mergulho que realmente chama muito a atenção. Aí aqui é mais um vídeo de... Essa, então, foi a apresentação. Eu abro agora as perguntas, mas gostaria de agradecer aí a atenção de todos. Muito obrigado. Gente, obrigado, então. Opa. Temos uma colocação aqui, por gentileza. Nessa profundidade aí, ou em outras, que você falou 17 metros, vocês chegam a fazer a necessidade de fazer descompressão, ou faz descompressão na água, ou limita pelo tempo, do computador? Como é que são esses mergulhos? A gente utiliza computador sempre para calcular o nível de nitrogênio que a gente tem, mas nesse mergulho de 17 metros a gente faz por tempo. Deu meia hora, todo mundo sobe. Como a correnteza é muito forte, todo mundo tem que subir mais ou menos junto, para o barco conseguir recolher o pessoal depois.
E a gente não faz mergulho descompressivo, pelo menos não com os nossos clientes, né? O mergulho descompressivo aí é só para o mergulho técnico, o pessoal que mergulha em caverna. Por segurança, a gente não faz esse tipo de mergulho. Sim, vocês usam ar comprimido, não usam mistura. Na maioria das vezes, ar comprimido, poucas operações nitrox, que a gente adiciona um pouquinho de oxigênio, mas não para respirar mais oxigênio, para respirar menos nitrogênio, né? É uma questão que o pessoal tem essa dúvida aí. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Temos mais uma colocação, por favor. Alessandro, boa tarde, parabéns aí pela palestra. E hoje aqui estou maravilhado de ver essa sua explanação sobre a questão do mergulho. Esse é um desejo enorme do nosso município. Eu sou do município de Rubiné, como já relatei, que é a cidade submersa. Inclusive, nós temos um poema do Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1973, que chama Os Submersos, porque a nossa cidade tinha nome de poetas, né, amigos dele davam nome às ruas do nosso município, e dão até hoje. E aí ele fez um poema referindo como que era viver no submerso, embaixo das águas, por conta do alagamento da barragem de Ilha Solteira. E lá nós temos muita estrutura, inclusive a nossa estação ferroviária, que era a última estação ferroviária do estado de São Paulo, que é a Presidente Vargas, a sua estrutura está intacta completamente, um ponto de mergulho maravilhoso, o Corpo de Bombeiros faz treinamento lá. Quando houve as baixas da água agora, recentemente, nós demarcamos a área e estamos precisando de parceria para começar a explorar. Então, eu queria saber do senhor como é que a gente pode estar fazendo isso, como que é o custo para isso, há alguma possibilidade de iniciativa privada estar junto na parceria para a gente começar a explorar, que é uma cidade inteira submersa, uma estação ferroviária inteira esperando para poder ser explorada lá. É um show. Se é um convite, eu já estou dentro, hein? Pois é, você vê que espetáculo, né? Justamente essa questão. O mergulho de água doce consegue buscar outros atrativos que, às vezes, em outros locais não tem, como a história, a literatura, né? Santo Inácio, do lado da cidade, é Santo Inês. O primeiro livro do Brasil foi escrito lá, um dicionário jesuíta indígena, né? Então, questão de custos e todo esse trabalho depende muito de local para local, porque depende muito da área, da profundidade, do tipo de equipamento que vai ser utilizado. Mas, só pela história, eu já me interessei muito e gostaria de visitá-los lá. Mais uma colocação? Prefeito, por favor. Não seria uma pergunta, mas como você mencionou que você esteve lá no Angradoce, a nosso convite, eu queria te pedir para a gente retomar as atividades suas lá, que despertou muito interesse em toda a região lá. Então, nós estamos à disposição para fazer qualquer tipo de ação para desenvolver essa atividade náutica de lazer lá no Angradoce, tá bom, Alessandro? Muito obrigado, estaremos lá. Show de bola. Obrigado, pessoal.